Praz, que foi meu professor, tinha me buscado no Museu Nacional, para eu ir a Itaboraí e me ensinar algumas coisas daquela depressão calcária, e o Diógenes participa desde o início da minha pesquisa lá no Alto Sertão da Bahia. Então, tudo se funde para nós podermos ter ideia da grandeza desse país e da variedade de sítios arqueológicos. E eu queria dizer que quando eu comecei a estudar a depressão calcária de São José de Itaboraí, hoje Parque Paleontológico, do qual eu sou diretora, por ordem do prefeito, que muito me honrou, eu, em 1970, quando eu fui lá sozinha para começar a pesquisa, antes disso eu ia sempre acompanhada pelo Praz, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar. Absolutamente. E lá comecei a escavar uma cascalheira monumental de 70 metros de profundidade, e andando um dia com a Regina Amonzinho de Mês, já falecida, minha colega e autora de trabalhos comigo, grande professora, eu estava embaixo a 70 metros e vi assim, na parede um chopper. Chopper é o instrumento mais arcaico, mais antigo do mundo. Você hoje pode ter um chopper, mas nunca será com aquelas características do chopper pequeno, que eu costumo dizer à minha colega, doutora Mônica, que cabe na palma da mão. Eu custei entender isso, porque tem chopper de toda espécie. Hoje um índio nosso pode fazer um chopper, mas não é da tradição dele, entendeu? E qual não foi o meu espanto quando eu descobri que toda a cadeia tecnológica da pedra lascada que existe na África, eu encontrei em Itaboraí, no mesmo lugar, o que me causou um espanto terrível. Se eu já tenho problemas, eu aqui encontrei um grande problema. Porque se realmente não existe na África nenhum sítio que guarde toda essa sequência da tecnologia da pedra lascada, desde o chopper, passando pelos bifás, pelo machado de mão, pelo grande raspador, e por isso, por aquilo, excetuando os projéteis que são já no nosso grupo, do Homo sapiens sapiens. Se não existe na África, eu vou ter que considerar que aqui é um centro de difusão. Como é que eu vou explicar? Então não explico. Estou esperando. Estou esperando achar no esqueleto. Aí eu começo a falar grosso. Entendeu? E então, porque Itaboraí, sem dúvida, foi centro de radiação de todos esses instrumentos para a América do Sul. Sem dúvida, foi. Eu encontro o chopper em Brasília, andando, meu falecido marido, fazendo uma caminhada, eu olhei, no chopper. Daqui a pouco achei um outro artefato, era um núcleo cônico. O que é isso? Aí, indo para a Bahia, encontrei vários desses instrumentos, que aqui eu tenho uma sequência direta, eu encontro no Brasil, aqui e aqui. Então, Itaboraí é o centro de difusão. Eu tive que desaprender tudo que eu tinha aprendido nos anos 60, 70, porque o que se dizia era o seguinte: o homem que povoou as
as Américas, entrou pelo Estreito de Bering. Não vou negar isso. De alguma forma, ele também entrou pelo Estreito de Bering. Entrou pelo Estreito de Bering, depois ele inventou um corredor de gelo perto das Montanhas Rochosas e foi para o Planalto. Aí não foi para o litoral. Litoral, não. Veio pela América Central, entrou pela América do Sul, pelo lado do Pacífico, simplesmente porque o americano tinha encontrado um sítio de 10 mil anos na caverna Fel, na Patagônia chilena. Então, só porque ele encontrou, quer dizer que está tudo resolvido? Não. A teologia não é isso. Eu não posso entender como é que se monta toda uma teoria com base num achado. Não posso entender. Aí eu aprendi aquilo e ensinava aos meus alunos. Quando chegou um dia, eu falei, podem me jogar na fogueira, porque já tentaram inúmeras vezes. Eu, graças a Deus, não cheguei a entrar nela. E então, eu vi Itaboraí é sítio litorâneo, ele está no entorno da Baía da Guanabara, e é o sítio mais antigo, nós temos que explicar isso. Aí eu comecei a ver lá embaixo, entre a Patagônia, a Argentina e a África do Sul, algumas ilhas que pontuam aí o oceano. Eu pensei, se houve uma glaciação, que pode ter sido até relativamente recente, que o mar recuou 120 metros, por que não houve, em época pretérita, uma outra glaciação semelhante e que permitiu o homem passar de lá para cá? Por enquanto, eu estou dizendo de lá para cá. Você que é um monte de ideia, você já entendeu. Eu preciso achar um esqueleto. Aí, ninguém me segura. Bom, mas pelo menos eu ando dizendo de alto e com tom, não adianta me convencer que o homem habita a América, ao longo da história, só há 30 mil anos. Porque eu sou arqueólogo, mas também sou geóloga. As camadas da Terra falam, os artefatos falam, a pintura rupestre fala, e você tem que decodificar isso que eles estão nos mostrando. Entendeu? Então eu me fixei em 2 milhões de anos. Estou falando. Eu vou encontrar um esqueleto, ou na Bahia, ou aqui, ou se eu não estiver mais aqui, alguém vai encontrar. Esse pobrezinho morreu, encontrou o esqueleto. São Pedro, eu quero voltar. Então, é isso. Então, Itaboraí não é só essa coisa maravilhosa, esse convento de São Boaventura e a tão importante Vila de Santo Antônio de São. Itaboraí guarda segredos muito importantes. Nós estamos com essas duas maravilhosas arqueólogas, juntando todos que virão de janeiro, estamos escavando nesse paredão. Você foi lá ver assim. Eu proferi uma conferência aqui quando eu entrei. 2 dias depois, o nosso amigo estava lá na depressão programada. Eu nunca vi pessoa, isso que é o grande pesquisador, é uma pessoa curiosa que vai vir para mim. Ela ficou espantadíssima. Não existe nas Américas nenhum sítio arqueológico 70 metros. Não existe, entendeu? E na África existe. Na América, não. Por outro lado,
Não existe na África um sítio com as características da tecnológica do artefato lascado, como existe em Itaporari, concentrado ali em Itaporari. Então, isso é uma coisa que nos faz pensar. Graças a Deus, eu penso. Eu não costumo. Estarei lançando um livro em 6 meses, né, sobre a história do Estado do Rio de Janeiro, depois de 35 anos, eu sabia muito pouco. Lancei o primeiro. Esse vai ser bastante volumoso e vai ser muito bom para fazer essas revisões que se tornam necessárias. Desses 35 anos, eu comecei a ver, né? Comecei a ler, compreendi que não é por conta do ator que esses artefatos estão em sequência lá em Itaporari, e nós estamos já numa camada em que eu encontrei um trieto muito mal feito, mas acho que eu posso considerar um trieto, que junto com o chopra, em geral, é uma pedra de rio, redondo, pequeno, leva lascamento de uma extremidade. O trieto, embora seja mais elaborado, ele é tão antigo quanto o chopra. Ele é igual. O triângulo, ele é espesso, ele tem uma crista no meio que cai para os dois lados. Só o trieto mais perfeito que eu já vi na minha vida e foi roubado por um aluno dentro desse prédio, mas o prédio de tola, a coisa estava acontecendo, e eu disse, você me pediu para ganhar um dinheirinho, então você numera esse material tudo aqui, ó, agora cuidado com essa peça é a coisa mais importante que eu já vi. E ele, 2 dias depois, quando eu voltei, não existia mais. Não foi um caso único. E eu fiquei muito constrangida, quando ele tinha uma orientadora, e eu disse, olha, ele já fez pela 2ª vez. Aí ela virou-se para mim e disse assim, você acha que é ele porque ele é negro? Então ela me bloqueou. Eu jamais vou dizer quem é, tal que agora estou impedida, né? Que eu, de longe, eu não sou racista. Até na minha família aconteceu um caso muito interessante agora. Uma das minhas irmãs, Doríssima, filha da minha madrasta, resolveu fazer o DNA. E deu 53% de negroide. Ela ficou espantadinha porque ela fez, porque ela achou que nós que somos governo, ia dar alguma coisa. Aí ela disse, não é possível, o Brasil não sabe. Então ela foi para a Alemanha, Suíça, sei lá que país, fez e deu de novo 53%. Aí ela disse, você sabe alguma coisa da família? Porque quando ela nasceu o tio dela de Guarani. Eu toquei lá. Não interessa ser negro, branco, maori, ser australiano, ser índio amazônico, me incomoda. Agora, seu avô, cara, era negro. O seu tio era negro. Ah, mas os outros não eram. Puxaram o lado, né? O casal, que era bem branco. Essas coisas acontecem.
Eu queria dizer que eu, raramente, eu me debruço em estudos como esse, de arqueologia chamada histórica. Mas eu não pude negar. Meu falecido marido tinha uma preocupação muito grande comigo. Disse assim: Maria, se eu morrer, pelo amor de Deus, você se segura e você não vicie o primeiro candidato que aparecer, que você não sabe dizendo. Ele já morreu. Há 17 anos eu estou aqui, filha, viúva. Então, eu acho que eu sou muito exigente. Essa senhora, dona dessas terras, sim, não entendi por quê, eles querem fazer um jantar em minha homenagem. Lá, muita curiosidade. Conheci uma família, das famílias Montina, mais antiga do Brasil. E uma senhora que, com 80 anos, ela dirigia todo dia até a fazenda dela, em Itaboraí, onde se situam essas ruínas. E ela disse: Maria, eu não queria morrer sem ter feito alguma coisa pelas ruínas e pela vila. Então você poderia se encarregar de escavar isso para mim? Eu, como não sei dizer não, sim. Meu Deus, foi um trabalho fútil. 2 anos, o IFAM me deu autorização para escavar, e foi uma coisa terrível pelas condições climáticas. Eu chego a pensar que eu sofri mais lá do que na Caatinga, lá no Alto Sertão, Bravo e tal. Porque você entra na gruta, você está mais ou menos protegido, você não pega aquele solão. Eu via pessoas chegarem perto de mim e desmaiarem. Uma das minhas assistentes, a Jaqueline, disse que desmaiou 3 vezes, entendeu? E só para tornar o assunto mais leve, porque esse assunto aqui é um pouco áspero, muito de arqueologia, há várias coisas, até sobrenaturais, que acontecem. Tem a história dos 3 potes de ouro que teriam sido enterrados dentro do convento. Há um túnel que eu não cheguei a pesquisar, porque aquilo é uma pesquisa para 100 anos. A Mônica diz que eu escavei só 5%. Eu digo que eu escavei 10%. Mas, por exemplo, tal túnel que sai de dentro do convento até o rio, para fugir do índio, não seria, porque o índio é pouco, ele cercava. Mas diz a tradição, o túnel era dividido com portas de ferro e tal, e os fazendeiros vizinhos deixavam baús com ouro, com moedas e tal, com espadas lá, com os freios, e para evitar que os índios pegassem esse material. Eu não sei, não encontrei nenhum relato, né? Algum dia, vou estar escalado, estão acenando que eu vou estar escalado. E hoje isso está dentro do terreno. E eu fui sacrificada, porque eu fui convidada por essa senhora, que era a dona da terra, e a Petrobras sabia. E a Petrobras, então, me deu dinheiro, porque essa senhora processou a Petrobras, porque ela pagou o dobro das terras em volta, e para ela pagou só a metade. Então, graças a Deus, hoje, como diz o advogado, Maria, você dá sorte em toda.
está no Simplório e recebeu dinheiro. Nós tivemos uma colega que recebeu 20 mil.